Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E hoje nós vamos falar muito sobre Vasco e Ferroviária, jogo importante para o Vasco, vale classificação, vale dinheiro. E o Zé Ricardo deve mexer na equipe, deve botar uma equipe com um meio de campo mais encorpado. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Duas estreias no time titular do Vasco da Gama que devem acontecer nesta noite. Vamos falar também sobre a estreia numa nova plataforma. O Jogo de Vasco terá transmissão exclusiva nessa plataforma. A gente vai falar sobre isso aqui também, obviamente. E vamos falar aí o panorama do jogo, falar um pouquinho também sobre a Ferroviária para você estar por dentro sobre tudo que vai rolar nesse jogo. E obviamente que eu vou comentar aqui o que aconteceu em São Januário com a questão do Fluminense, que foi uma vergonha o que aconteceu ontem em São Januário. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, esse vídeo a gente está iniciando aí para falar muito desse jogo do Vasco e Ferroviária. Vamos falar sobre escalação, sobre transmissão, que é exclusiva. Vamos falar sobre tudo que envolve o jogo, né? O que é que o Vasco pode encarar lá na Arena da Fonte Luminosa. Mas antes, mandar aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Inclusive, eu quero seu palpite aqui embaixo sobre o quanto você acha que vai ser esse jogo. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é o Comentaléu Vascaíno, eu sou o Léo, analista, scout, também trazemos informações do Vasco aqui. Aqui você fica por dentro de tudo, aqui tem uma visão diferente de futebol, a gente traz uma análise para você ficar por dentro, trazemos informações do time, enfim. Aqui é o lugar do torcedor vascaíno e será um prazer tê-lo como nosso inscrito. A gente está quase chegando aos 5 mil inscritos e será uma moral imensa se você puder se inscrever. E aí eu ficarei muito grato se você se inscrever no nosso canal. E olha, antes de eu falar do jogo contra a equipe da Ferroviária, vou trazer informações de tudo que vai envolver esse jogo aí, vou analisar também o adversário da Ferroviária, mas antes eu gostaria de deixar aqui meu total repúdio ao que aconteceu em São Januário. A gente vem avisando há muito tempo que o Vasco não deve emprestar São Januário a ninguém, a gente sabe disso, e também dizer, né, o quanto a pataquada que a torcida do Fluminense fez lá. Obviamente não são todos, né, mas que ridículo, né? Que ridículo que aconteceu ontem, o Vascaíno em forma de chacota, um time que não tem estádio, está precisando do nosso estádio, vai lá e tira onda, mas toda essa culpa é da nossa diretoria, sim. A nossa diretoria não deveria ter emprestado estádio, deveria ter ouvido o torcedor, e eu acho que foi uma tremenda vergonha. O Vasco não deve mais emprestar para ninguém, o estádio de São Januário. Quem quiser que vai jogar lá onde o raio parta, mas não no São Januário. Eu deixo aqui meu total repúdio ao que aconteceu ontem em São Januário, é uma vergonha. Olha, mas vamos chegar falando de Vasco, né? Vasco e Ferroviária se enfrentam, lembrando que as regras do jogo, vamos passar logo as regras do jogo. Empate e vitória, o Vasco se classifica. A Ferroviária só se classifica se ela vencer o jogo do Vasco. Nessa primeira fase não tem pênalti, diferente da segunda fase que empate leva aos pênaltis. Nessa primeira fase não tem pênalti. Então quais são os resultados para o Vasco se classificar? Um empate ou uma vitória contra a equipe da Ferroviária. Outra coisa para deixar bastante frisado aqui para vocês. Esse jogo, ele terá transmissão exclusiva do Amazon Prime. Você pode garantir os 30 dias grátis para você que ainda não tem, ou você pagar os R$ 9,90 para você ser o Amazon Prime. Você vai baixar o seu aplicativo, seja no seu celular, seja no seu computador, seja na sua televisão, e assistir o jogo. Inclusive uma bela transmissão, para quem está acompanhando o Carioca, uma transmissão totalmente diferente, uma qualidade de imagem, uma qualidade de comentários. Enfim, tá de parabéns a Amazon, que entrou em acordo com a Globo e vai mostrar 30 jogos exclusivos, 36 jogos serão mostrados pela Amazon Prime da Copa do Brasil 2022, então fique atento quando você for assistir o jogo. Sobre escalação, há muita dúvida pairando no ar, muita coisa. Zé Ricardo testou 3 zagueiros, Zé Ricardo testou saída do meio de campo aí com o Matheus Barbosa saindo do meio de campo, testou o meio de campo com o Matheus Barbosa, Juninho e Zé Gabriel, mas qual a mais provável escalação? Isso aqui hoje, pela primeira vez, a gente vai ter no ano uma escalação com dúvidas, né? Mas o que eu chutaria para ser a provável escalação, essa informação também foi dada pelo Lucas Pedrosa e pelo Venei Casagrande no SBT Rios, no SBT Esportes. A provável escalação deve ser essa: o Vasco deve ir a campo com o Thiago Rodrigues, o Everton na lateral, Quinteiro fazendo a sua estreia,
e Anderson Conceição. Na lateral direita, na lateral esquerda, Edmar. No meio de campo, a gente deve ter mais uma estreia no time titular, já que o Zé Gabriel já começou o jogo contra a equipe do Fluminense. Zé Gabriel, e aí a gente teria o Matheus Barbosa como segundo volante e Juninho também, jogando um pouquinho mais avançado, mas ainda com um esquema um pouco diferente. Mais à frente, a gente deve ter Nenê como principal armador de jogada, Gabriel Peck e Raniel. O técnico Zé Ricardo parece que viu que o Vasco estava muito exposto e vai apostar nessa escalação aí. Qual a dúvida que eu tenho? Ou ele vai adiantar um pouco o Juninho, ou ele vai fechar o meio de campo com 3 jogadores, com o Zé Gabriel sendo o jogador de maior pegada, de primeiro volante ali, e os dois... Matheus Barbosa pelo lado esquerdo e Juninho pelo lado direito para fazer essa saída de bola e essa marcação também. Eu aposto nisso, pode ser que ele use um 4-4-2 losango aí com Gabriel Peck e Raniel mais à frente. Vamos ver como é que o Vasco vai se comportar em campo se for confirmada essa escalação. Sobre outras questões do jogo, o que é que o Vasco vai encontrar contra a equipe da Ferroviária? Eu vi muita gente ficando surpreso com ontem que eu falei sobre o jogo do Mirassol com o Grêmio. Quem acompanhou a nossa live do domingo, viu que eu falei que não me surpreenderia se o Mirassol eliminasse o Grêmio. Eu tô vendo muita gente falando do Grêmio, mas o que eu tô acompanhando do Grêmio é um time que não deve, se continuar do jeito que tá, não sobe. Já falei isso aqui diversas vezes. E para mim não foi surpresa, para mim não foi zebra o Mirassol ter ganhado do Grêmio. Agora, tô vendo muita gente botando esse contexto no jogo do Vasco. Só que são times diferentes. O time do Mirassol é um time mais organizado do que o time do Ferroviária. Ferroviária, pelo que eu pude assistir nos últimos jogos, acompanhei todos os jogos desde que a Ferroviária foi anunciada como o adversário do Vasco, eu acompanhei. Vi que é um time que tenta muito articular a jogada, sai tocando muita bola, mas peca muito no último passe. Peca muito também na finalização, até porque é um time que finaliza muito pouco. Apesar de ter feito 9 gols, é um time que falta alguma coisa. É um time que cria, tá o tempo todo com a posse de bola e tal, e toma muito gol no contra-ataque. É um time que a sua defesa não é ainda ajustada, é um time que não encaixou a forma de jogar. Então acho que o Vasco pode achar muito isso aí, se povoar o meio de campo, sair em transição rápida. Eu acho que, principalmente com o Gabriel Peck ali, o Vasco pode achar o caminho para fazer gols no Ferroviária. Foi assim que eles perderam para o Ituano na semana passada. Quem pôde assistir o jogo viu que o Ituano teve 3 ataques e nos 3 contra-ataques o Ituano foi lá e fez o gol contra a equipe da Ferroviária. É um time que tem muito volume, mas pouca efetividade. Você acha, Léo, que pode haver uma zebra? Claro, é futebol. Futebol tudo pode acontecer. Eles podem estar no melhor dia deles, o Vasco pode estar no pior dia deles. Mas, colocando em condições normais de temperatura e ambiente, eu acho que é um jogo que o Vasco pode sim explorar tanto a velocidade quanto a transição ofensiva, que é isso que o Vasco começou fazendo lá no início do ano, para poder sair com um bom resultado contra a equipe da Ferroviária. É um time que só ganhou um jogo na Fonte Luminosa até agora, tá muita desconfiança dos torcedores da Ferroviária, mas é um time perigoso porque é um jogo de mata-mata, é um jogo diferente, é um jogo que vale o resultado, e eles estão saindo atrás do resultado, porque o 0-0 dá para o Vasco, então eles vão atrás desse resultado de hoje. O que é que pode acontecer hoje? O Vasco passando, o Vasco se classifica e irá jogar contra Juazeirense ou Grêmio Anápolis. Quando terminar o jogo, o Vasco já vai conhecer o seu possível adversário. Por quê, Léo? Porque Grêmio Anápolis e Juazeirense jogam às 8h30. Então jogam 1 hora antes do jogo do Vasco. Quando o jogo do Vasco terminar, a gente já vai poder conhecer ou não, né, o seu possível adversário. Meu palpite para o jogo de hoje. Eu arrisco um 2-0 para o Vasco. Acho que o Vasco tem que tomar muito cuidado com jogadores como Bruno Mezenga, que é um cara que é um baita finalizador, não pode deixar sozinho. William Correa é um cara que faz o meio de campo, mas se for muito pressionado, ele tem essa dificuldade de fazer essa marcação. Acho que o jogo pode ser forçado do lado dele. Tem que tomar muito cuidado com o equatoriano, o Orejuela Quiñones, é o Carlos Orejuela, que é um cara também de muita qualidade. O GG, que é um jogador que a gente conhece há muito tempo, passou pelo Botafogo também, é o camisa 10 deles. Enfim, é um time muito bem armado no meio de campo, mas dá essa impressão de que o time não encaixou e que o Elano ainda não conseguiu encontrar a sua melhor forma. Então, é um grande jogo, é um jogo importante, o Vasco não pode entrar desligado, porque apesar de ser uma equipe que não só ganhou um jogo na Fonte Luminosa, é um time perigoso, mas eu acho que tem totais condições de o Vasco sair com um resultado positivo de Araraquara. Então é isso, aquele abraço, mais tarde a gente vai estar aqui ao vivo no nosso pré-jogo para trazer todas as informações para vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!